reflexão de hoje está, de certa forma, toda ela pautada lá no livro Luz Acima, no capítulo 38, intitulado Entre o Bem e o Mal. E eu pretendo, inclusive, se tudo der certo, não sei quando que eu vou acabar, mas realizar todo o estudo desta obra em diversas lives. A gente faz um capítulo hoje, faz um semana que vem, e quem depois tiver interesse de ter acesso a todo esse estudo, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal exclusivo para divulgação das minhas lives, alguns trechos de palestras. Eu tenho um estudo do livro Porquê da Vida, e lá eu vou dedicar uma playlist, já tem, na verdade, exclusiva para Humberto de Campos. Então, eu quero reunir essas reflexões para não ficar aí esparsas nas redes sociais. E esse capítulo, eu achei ele muito interessante, Augusto, eu quis trazê-lo aqui hoje, porque primeiro é um título bem chamativo, né? Entre o bem e o mal. E aí, quando a gente vai percebendo aqui, Humberto de Campos, aqui com o pseudônimo Irmão X, divulgar aqui para quem tiver acesso depois aí. Gente, vale a pena, é um livro muito bacana. Ele tem um estilo muito bem-humorado de tratar de questões graves, questões de importância. E eu aqui no estudo de hoje. Aqui eu vou ler, não vou ler muito, para não ficar cansativo. Alguns trechos eu não posso simplesmente ignorar. Voltou o retorno, Augusto. Voltou? Deixa eu tirar aqui. Bom, vamos testar aqui, mas eu acredito que sim. Não voltou minha voz, não. Então tá beleza, ok. Tá ok. Obrigado. Aqui o Humberto Campos começa dizendo o seguinte: o gênio do bem e o gênio do mal aproximaram-se simultaneamente do homem e ocuparam-lhe as antenas receptivas da mente, disputando-lhe a colaboração. Então, aqui, só para a gente imaginar, é como se fosse ali num desenho animado. Você tem um personagem, e de um lado aparece um balãozinho, que seria o anjinho, trazendo boas inspirações para o personagem. Do outro lado, um outro balãozinho, em que a figura simbólica ali do demônio, né, trazendo inspirações negativas, ruins, para aquele mesmo personagem. Então, isso é o que Humberto de Campos nos propõe. E vocês vão perceber que aqui comigo não tem balãozinho, mas tem um mosquito de um tamanho voando, sobrevoando, passando aqui, ele está testando a minha atenção. Mas vamos lá. Às vezes o pessoal pensa assim, nossa, é um espírito, não, é mosquito mesmo, gente. Ele está indo e voltando aqui. Então, é um espírito. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Empenhado na construção do reino de Deus sobre a terra, o gênio do bem, mais poderoso e mais forte, assoprou-lhe a fronte, desanuviando-a e notificou-lhe através do sem-fio do pensamento. Então, aqui, a proposta do anjo do bem, do gênio do bem, o que é? É construir o reino do céu sobre a terra. A gente sabe que o reino de Deus está dentro de nós. Mas, na medida em que nós nos transformamos, nós colaboramos para que essa construção se dê sobre a terra, no próprio planeta. A gente pode dizer que a transformação do mundo se dá a partir da transformação dos homens, mas ela se torna visível quando nós percebemos menos violência, menos desigualdade, menos injustiças. É pela transformação do homem que se transformam as instituições e aí se transformam também as relações, os países, as nações, enfim. Isso se dá a partir da transformação individual. E aí esse gênio do bem, com essa tarefa, ele vai dizer o seguinte: filho meu, venho abrir-te caminho para a luz eterna. Arrebar-te-ei as sublimes culminâncias. E aí ele vai trazendo aqui algumas propostas. O homem, este personagem simbólico, gente, Humberto de Campos, não dá para levar o pé da letra toda hora. Então, assim, Humberto de Campos ele traz em muitos momentos, poesia, mas uma simbologia muito rica. É um contador de parábolas, de contos,
e que no final vai trazer um ensino moral valiosíssimo. E aqui ele vai trazer, então, que o homem, ouvindo aquelas doces palavras, ficou muito encantado, ficou muito feliz. E o benfeitor, o anjo do bem, passou a relacionar as condições. Porque a gente pensa que construção aqui do reino do céu sobre a terra vai se dar num passo de mágica, num golpe divino aqui que vai acontecer algo extraordinário e você vai anoitecer mundo de prova e expiação e amanhecer numa outra data, regeneração. E não é assim que funciona. E agora, esse gênio do bem vem trazer aqui algumas condições demonstrando, e aqui eu vejo que essa é uma das dificuldades que muitas pessoas têm de aceitar o espiritismo. Porque Allan Kardec coloca que essa questão de salvação, ela é uma conquista, que o progresso moral é uma construção do indivíduo e não uma concessão divina. Não é Deus que vai me conceder a inteligência. Deus me concede oportunidades para que eu desenvolva a inteligência. Da mesma forma, quando eu peço paciência na prece, Deus não vai falar assim, o William é gente boa demais, já que ele pediu a paciência, eu vou dar a paciência para ele. Gente, se fosse assim, o mundo seria já pacífico, todo mundo tranquilo. Quem nunca pediu paciência, calma, tranquilidade, e meia hora depois perde a paciência, perde a tranquilidade, tem uma atitude de ira, enfim. Então é uma conquista. E aí o benfeitor começou. Para esse fim, ou seja, para que atinja essa finalidade, iniciarás os serviços renunciando às facilidades humanas. Aí eu acredito que o personagem ficou assim, opa, renunciar às facilidades humanas? E aí o benfeitor explica passo a passo qual era a tarefa. Eu comparei isso aqui, Augusto, com o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe quando você lê um homem de bem e fala assim, Jesus do céu, estou longe demais. Quando ele foi elencando aqui os passos que o candidato tinha que cumprir, eu fui olhando e falei, meu Deus, eu já falei aqui em praticamente todos. Olha aqui. Regozijar-te-ás quando fores desprezado. Aí, assim, alguém te desprezou, falou, opa, que maravilha, que bom, né? Faz parte, vamos continuar caminhando. Segundo ponto, servirás sem descanso. Eu participei de uma live hoje sobre a vida do Chico. Eu fico intrigado para como que o Chico conseguia, que o pessoal, eu não tive oportunidade de conhecer, de conviver, mas o pessoal conta que o Chico ia dormir 4, 5 da manhã, no outro dia 6 estava de pé, sorridente, bem-humorado. Gente, se eu dormir 5 horas numa noite, eu já vou ficar mal-humorado no dia, já vou arrumar uma desculpa para depois do almoço, se for final de semana, dormir para tirar o atraso do sono que eu não tive durante a noite. E o Chico dormia pouco. Quando a gente lê a biografia, por exemplo, de Leon Denis escreve que ele abriu mão de muitas coisas. E que ele, o lazer de Leon Denis, que era assim, ele ia para a beira da praia, mas até nesses momentos de descanso, ele estava com a mente ativa. Então, sentado de frente ao mar, ele começa a receber inspiração para escrever, por exemplo, o Grande Enigma. Então, é alguém que até nos momentos que ele falava assim, agora eu vou aqui contemplar a natureza, vou descansar, mas estava, de certa forma, ocupado em produzir algo depois. Quando a gente pega a vida de Kardec, Eurípides Barçanufo e tantos outros, é claro que há que se respeitar aqui um processo, né, de uma construção. Esses indivíduos faziam isso e para eles não era nada de esforço praticamente. Era algo que eles já estavam resolvidos. Então, se para nós acordar às 6 da manhã para participar de um evento é algo extremamente difícil, para eles era simplesmente algo tranquilo, já fazia parte da rotina. Já havia disciplinado a própria conduta, a própria rotina mesmo, naquele sentido. E aí deixa de ser um peso. Quando a pessoa aceita que aquilo faz parte, ela precisa daquilo e aquilo precisa dela. Continua aqui o benfeitor.
Ajudarás ao necessitado que se perdeu no sofrimento e ao ímpio que se precipitou nos despenhadeiros da ignorância. Nunca reclamarás recompensa. Então, às vezes fala assim, nossa, mas o fulano, eu faço as coisas, ele não me agradece, eu faço e me retribui. Ele não me aplaude, ele não falou que eu ajudei com a cesta básica, nem mandou uma mensagem, enfim. A gente faz muitas vezes as coisas esperando uma recompensa. Que seja uma palavra amiga. Então ele fala aqui, ó, eu não estou dizendo que isso seja importante. A gratidão é um sentimento, é uma conduta que a gente precisa exercitá-la cada vez mais, porque a gratidão faz bem inicialmente para quem a tem. Ser grato à vida, grato aos pais pela vida. Ah, mas os pais não são perfeitos. Poxa, mas te deixaram nascer. Isso por si só já é motivo de comemoração e de gratidão. Enfim, ser grato a Jesus que nos trouxe o Evangelho, Allan Kardec. Nós temos muitos motivos para ser gratos. Eu não estou aqui defendendo a ingratidão. O que a gente não pode é cobrar ingratidão dos outros. Uma coisa é ser grato. A outra é esperar gratidão de quem recebe algum benefício nosso. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele chega a dizer que a ingratidão não deveria visitar um homem de bem. Por um simples motivo. Porque ele faz o bem sem esperar recompensa. Porque é seu dever. Se é seu dever, ele não tem que esperar nada em troca, nenhuma retribuição. Continua o benfeitor. Alegrar-te-ás com a prosperidade de todos e preferirás o sacrifício de ti mesmo. Essa segunda aqui tem um pouco a ver com a outra. Rejubilar-te-ás com o êxito de teus amigos, tanto quanto lhes partilharás a dor. Ou seja, não tem inveja. Um amigo teu foi promovido, comprou um carro, fez uma palestra, fez isso, fez aquilo. Fique feliz. Né? Rejubila-te com isso. Ou seja, não desenvolva ou não alimente a própria inveja, que vai fazer mal inicialmente para quem a tem. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém. Entretanto, vigiarás dia e noite os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Aqui alguém pode falar assim, mas eu não posso nem reparar os defeitos do outro. Gente, tem coisa que não dá. Né? Você bate o olho, você constata. Você não tem como concordar com tudo. A pessoa tem uma atitude esquisita, considerada equivocada. Você olha ali, você vai pensar. Pelo menos, pensar você vai. Qual que é o verbo que ele usa aqui? Não te deterás sobre as imperfeições alheias. Então, eu não posso me fixar naquilo. Ficar o dia inteiro preso num problema, porque aqui, vamos supor assim, um problema existe. Agora eu vou ficar o dia inteiro preso naquele problema. Eu vou ficar fixo naquilo, eu vou paralisar minha vida agora por conta de um problema do outro. Então é um comportamento diferente. Eu posso olhar? Posso. Leon Denis chega a dizer, inclusive, quando vai falar de autoconhecimento, de transformação moral, que uma das possibilidades que nós temos de se conhecer é a partir do que nós observamos no outro. Porque não raras vezes, o que a gente observa no outro também faz parte do que a gente tem dentro. Então, aquilo que me choca, eu preciso olhar com muito cuidado para ver se aquilo também não existe dentro de mim e, em observando isso, fazer um esforço, como o Santo Agostinho propõe na questão 919A, de autoconhecimento, que vai me levar aí a detectar o erro para que eu possa corrigi-lo. Isso é um ponto importante. Só um detalhe aqui, Augusto, é bacana a gente destacar, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chega a perguntar se seria permitido a gente divulgar os defeitos dos outros. Mas os Espíritos responderam, olha, se o defeito faz mal só para a pessoa, só para quem o tem, divulgar para quê? Mas, se aquela imperfeição, se o defeito, se aquele mal pode prejudicar o coletivo, é preferível que se contrarie um, mas que se ajude outros. Não é com essas palavras, mas a ideia é essa, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, há momentos em que cumpre ser até um dever divulgar aquele mal que eventualmente pode prejudicar outras pessoas. Mas a grande dificuldade é entender quando é que isso acontece ou quando é que eu estou usando esse argumento para divulgar todo tipo de mal. Porque aí a gente começa a virar propagadores, divulgadores só das tragédias, só dos males, sendo que aquilo às vezes não vai afetar o coletivo. E aí é preciso ponderar e pesar isso muito bem. Continua aqui o benfeitor, o anjo do bem. Cadê aqui? Confiarás no Senhor de modo invariável, ainda mesmo quando o desânimo te assedie por todos os lados. Isso aqui é importante porque não é porque a pessoa passou a fazer o bem, ela aceitou o convite de Jesus, que ela agora não vai mais ter desânimo. Vai ter. Poxa, você vai pesquisar a biografia de todos os grandes nomes da nossa história do Espiritismo, você vai deparar com aqueles dias que eles amanhecem ali um pouquinho mais para baixo, desanimado, às vezes receberam um ataque, uma ofensa daqui, uma incompreensão dali. Isso faz parte. Agora, a proposta aqui é: confiemos no Senhor, mesmo que o desânimo nos visite. Porque se eu confio em Jesus e compreendo a sua proposta, mesmo que eu esteja desanimado por um momento, logo eu vou compreender que eu preciso deixar aquele desânimo de lado e seguir a jornada, seguir a proposta do mestre. E aí eu vou pular aqui um pouco, para não ficar muito longo, e vai dizer o seguinte: não perderás tempo na curiosidade vazia. Eu até brinquei um dia, né? É como se eu tivesse escrito nos dias de hoje: não role o feed do Facebook eternamente, né? Não vá na linha do tempo até se calejar o dedo. Faz parte observar isso aí. Tem pessoa que ele faz tudo até acabar. Aquela hora vai 3 horas aqui olhando fotos, olhando isso, olhando aquilo. Então, é necessário tomar cuidado com isso. Consagrar-te-ás à prática do bem, sem perguntas vãs. Gente, uma palavrinha muda tudo. Ele fala assim: você vai se consagrar à prática do bem, sem perguntas vãs. Se eu não analiso essa palavra vãs aqui, eu vou achar que, opa, eu tenho que fazer tudo sem questionar, tudo sem perguntar. A questão é não fazer perguntas fúteis, perguntas inúteis, que não fazem sentido. Mas o questionamento que visa, inclusive, o aprimoramento da prática, ele não só é interessante, como é necessário. É a partir das perguntas que a sociedade, enfim, inclusive as casas, o próprio movimento espírita, vão amadurecendo e vão crescendo. Colabora no bem de todos, aprendendo a servir. E encerrando, diz: e sobretudo, ou seja, se você esqueceu aqui para trás, foque nisso. Sobretudo, não te esqueças de que só o amor sacrificial te conferirá energias e recursos para a obra imortal que proponho. Então, gente, o sacrifício não é nada agradável, a gente sabe disso. Mas ele é necessário. E ele se tornará agradável na medida em que nós desenvolvermos a própria fidelidade a Deus. Como a gente vai observar ao longo da história dos grandes mártires do cristianismo. Quando a gente olha para a vida de vários deles, você vai observar que ao longo da sua encarnação, eles foram se sacrificando dia após dia. E o sacrifício final, o martírio, na cruz, apedrejado, incendiado, enfim, era apenas a coroa, o coroamento de uma vida bem vivida. Porque eles haviam compreendido qual era o seu papel, qual eram as suas atribuições diante da própria existência e da própria tarefa cristã. Interrompeu-se o anjo e o homem, longe de entusiasmar-se, eu faço ideia, né? Entregou-se à profunda estranheza. Então ele ficou ali meio pensativo. Nesse instante, o gênio do mal, interessado na conservação do império do eu, ou seja, do egoísmo, do excesso de eu, assoprou-lhe a fronte, turvou-a com o magnetismo da ilusão e falou: meu filho, não te preocupes com os ideais superiores.
As estrelas são maravilhosas lâmpadas no firmamento, mas são inalcançáveis. Aqui é interessante, que ele chama de meu filho. A mesma expressão usada pelo gênio do bem. Ou seja, o gênio do mal, nas outras palavras aqui, o obsessor, muitas vezes se utiliza de técnicas bem elaboradas, com palavras bonitas, com palavras interessantes, e eles costumam ir justamente no nosso ponto fraco, nas nossas fragilidades. Porque muitas vezes eles nos conhecem a fundo e sabem onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles. E aí ele vai dizer o seguinte, e aqui um ponto que eu ia esquecendo, ele fala que as estrelas são maravilhosas lâmpadas do firmamento, porém inalcançáveis, que é uma proposta bem interessante, que é de nos tirar a esperança de alcançá-las. Ou seja, você não vai conseguir. Isso tudo que ele acabou de falar é muito bonito, mas é impossível de ser praticado. Só que muitas vezes nós pensamos quando lemos o Evangelho. Puxa, isso que Jesus falou e que os evangelistas registraram é maravilhoso, mas não é para mim. E quando eu acho que aquilo não é para mim, aí eu perco a esperança de prosseguir e desisto. E essa é a tática dos obsessores. Fazer com que nós desistamos de praticar o bem. E aí ele diz assim, auxilia-me a conservar a terra tal qual é, para que a luz nos não incomode o milenário serviço de sombras. Gente, olha esse ponto. Auxilia-me a conservar a terra tal qual é. Ou seja, não mexe em nada. Está tudo ótimo. Aqui me fez lembrar da questão 642 de O Livro dos Espíritos. É quando Kardec pergunta, para ser agradável a Deus e garantir a posição futura, bastaria o homem não fazer o mal? Ou seja, bastaria não fazer nada, eu ficar aqui omisso, indiferente em relação às dores humanas, indiferente em relação aos problemas do mundo? Basta eu preocupar só com as minhas questões pessoais, com o eu? Basta eu alimentar apenas o egoísmo e tudo seria resolvido? Essa é a proposta do gênio do mal. É que ninguém faça nada. A resposta dos espíritos é de que nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Porque nós seremos responsáveis pelo mal que nasce ali da nossa omissão. Quando eu abro mão de fazer o bem, automaticamente algum mal nasce daquilo. E aí eu acabo sendo corresponsável. Eu acabo sendo responsável mesmo por algum mal que nasça daquela situação. E aí ele vai trazendo aqui várias orientações. Por exemplo, olha, isso aqui é uma tática bem interessante do obsessor. Jamais perdoes, porque perdão é fraqueza. Quando a gente está com alguma dúvida, será que eu devo perdoar ou não devo? É como se viessem esses dois gênios, o anjinho do bem e do mal. E o do mal fala, você é bobo. A pessoa te faz aquilo, te ofende, e você vai perdoá-la? Você é fraco perdoando-a. Enquanto o gênio do bem fala, seja forte, perdoe-a. Porque o perdão é um gesto de grandeza, que exige um sacrifício, como foi dito aqui atrás. Não é tão simples perdoar e nem pedir perdão. Nunca te sacrifiques por ninguém. A renúncia é a arte dos covardes. Antes de ser bom, preocupa-te em não ser escolha. Tudo é a tática dos espíritos inferiores tentando nos desanimar. E aí ele continua dizendo aqui, pensa em ti 99 vezes e reflete nos interesses dos outros apenas uma vez em cada 100, caso te seja possível. Assim vencerás. Vejamos, as propostas do mal são atrativas, ou seja, pensa só em você. Meus amigos, e cá entre nós, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu não fazer nada em relação ao mundo. É muito mais fácil eu não perdoar, porque aí eu posso ficar tranquilo aqui, sem ter que lidar com a questão que causou aquele conflito. É muito mais fácil eu concentrar apenas nos meus próprios interesses, não fazer nenhum tipo de sacrifício. Então, é uma proposta bem atrativa. Não acredites em paz, fora de teu leito ou de tua mesa,
nem gastes tempo com o mito da fraternidade universal. Aí, ó, o Augusto está com a camisa de Fraternidade Sem Fronteiras. Eu também estou com a minha não dá para aparecer direito, mas eu estou com ela. A gente percebe assim, e tem muita gente que fala, negócio aí R$ 50 por mês, isso não vai ajudar em nada. E a gente mal sabe que R$ 50 por mês dá para alimentar uma criança na África. O que a gente gasta, às vezes, com um sanduíche, com uma pizza, aquilo é o suficiente para alimentar uma criança durante um mês lá na África. E quando eu falei isso aqui em casa, quando a gente foi adotar uma criança, a minha filha perguntou, papai, mas R$ 50 dá para alimentar uma criança? Eu falei, filha, dá. Lá na África, enfim. E vamos supor que não dê. Mas 50 aqui, 50 ali, a gente vai colaborando muito. Porque o problema da África não é um problema da África exclusivo, é um problema meu. Nós temos uma colaboração para que aquilo exista. Né? Se não nessa encarnação, talvez em outra. A pandemia tem nos ensinado muito que não existe um problema meu ou do outro. O problema do outro passa a ser meu problema. Porque às vezes alguém que faz uma festa na sua casa que não está nem um pouco preocupado com a pandemia, mas daqui a pouco aquela atitude vai ocupar um leito de UTI que poderia ser utilizado para alguém que cumpriu o isolamento social. Então a gente observa que o problema de um afeta os outros. E a pandemia tem nos ensinado isso, né? Para que despertemos em nós o senso de coletividade. Em que não basta mais preocupar com os meus interesses. Eu preciso preocupar com os interesses dos outros. Porque se eventualmente a gente tem aquela expressão, Augusto, estamos no mesmo barco. Eu nunca compartilhei isso porque eu não concordo com essa frase. Estamos em barcos diferentes, porque para muitos a realidade é muito mais sofrida. Enquanto aqui em casa eu tenho sabão, água, álcool em gel, todo o aparato, tem gente na favela do Rio de Janeiro, ou aqui mesmo em Uberlândia, em bairros pobres, que não tem nem água encanada. Então os nossos barcos são diferentes e as pesquisas apontam que as pessoas pobres têm sido as maiores vítimas dessa tragédia. Então o problema meu deve ser compartilhado do outro também. Então a gente deve agora trabalhar em união para vencer essas questões que nos afligem. E aí o gênio do mal finaliza dizendo assim: em troca de tua colaboração valiosa, e o portador do mal fez carantonha diabólica, auxiliar-te-ei a obter boa casa, cama confortadora, prazeres e comida farta. Então ele faz a proposta e agora dá a recompensa. Quer dizer, você vai ter uma vida tranquila. Casa, cama, comida, prazeres. Adivinha qual que ele escolheu? Depois de ouvir aquele tanto sacrifício lá atrás, esse tanto de coisa cômoda aqui, diz Humberto de Campos: o homem acabou de registrar a proposta no pensamento e quase enlouqueceu de alegria. Incumbiu-se ele mesmo de desligar-se da influência do gênio do bem e confiou-se desvairado ao gênio do mal. E aí deu-se a sequência. O mensageiro do céu, ou seja, o gênio do bem, viu-se posto à margem, ou seja, ficou de lado. E o satânico inspirador, lançando-lhe sarcástico olhar, desafiou. Então, não me arrebatarás o aliado incondicional? Fez a pergunta, falou: opa, você é mais poderoso que eu, você não vai ali agora se impor em relação à escolha feita por ele? Reparando, contudo, que o emissário divino permaneceu calado, bradou estentórico: por que não confundes o homem com teu poder e sabedoria? O interpelado respondeu sem irritar-se. O gênio do bem fala agora: tenho mais que fazeres, e não me cabe despender as horas em contendas inúteis. O assunto, porém, não está liquidado. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei mais tarde em companhia do gênio da morte. E afastou-se rápido, certamente no intuito
de dirigir-se a outros homens. Gente, aqui é um ponto importantíssimo, e assim o capítulo se encerra. E vou só fazer umas reflexões aqui, Augusto, para te devolver a palavra. Tranquilo. A gente estabelece aqui um ponto que é o seguinte: o gênio do bem fez a sua parte, dialogou, esclareceu, fez a sua proposta, e o gênio do mal fez a dele. E o indivíduo fez a sua escolha. Qual foi a escolha do indivíduo? Atender ao convite do gênio do mal. E o gênio do bem, feita essa escolha pelo personagem central da história, ele simplesmente se calou. Então aqui é um ponto importante, que o gênio do bem ele não ficou no silêncio o tempo todo, que é o silêncio característico da omissão, e nem partiu para a imposição característica do grito. Então, ele buscou o quê? O equilíbrio. Nem o silêncio total, nem a gritaria total. Fez a sua parte. Este aqui escolheu um caminho, agora não tem o que fazer. E a gente não pode ajudar quem se desajuda. Não adianta eu ficar me impondo agora numa guerra infinita de argumentos para aquele que não quer ser ajudado. Ele não queria. Ele fez a escolha. Então, esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nessas loucuras de redes sociais, a gente, às vezes, fica nos dois extremos. Ou desiste, porque fala assim, não, eu desisto. Ou fica o tempo todo querendo se impor. E a proposta que o Espírito nos deixa é o caminho do meio, do equilíbrio. Argumente, mas diante da escolha do outro, permita ao outro seguir o seu caminho. Isso vale para as relações pessoais, em sociedade, enfim. Agora, a imposição de ideias, ela não é uma prática saudável, porque a gente vai gastar um tempo muito grande, e tempo é energia, e tempo é um bem precioso que temos, que não vai levar a lugar algum. Como está muito bem dito no livro Boa Nova, capítulo 15, quando Joana de Cusa, naqueles desafios com o marido, ela fala, mestre, mas eu não posso chegar lá em casa e impor os seus princípios ao meu marido? E Jesus fala, mas por que Deus não se impõe às criaturas? Então, nem Deus se impõe a nós outros. Por que a gente agora vai querer se impor àqueles que não querem enxergar os caminhos do bem? Então, a proposta de Jesus para Joana de Cusa é bem interessante. Ele vai dizer lá que Deus não quer o aniquilamento das paixões, quer as transformações. E essas transformações, quando não se dão com os argumentos do bem, do amor, como aconteceu aqui nessa lição, ou como não aconteceu nessa lição, melhor dizendo, ela se dará de outra forma. E é o próprio gênio do bem que nos dá o caminho. Já ouviu aquela expressão, quando a gente não vai por amor, vai pela dor? Eu, particularmente, não gosto muito desses chavões. Mas não dá para negar que eles trazem ali, no fundo, uma certa verdade. De que a vida vive nos dando os convites a partir do amor. Quando eu ignoro todos esses convites, como o personagem da lição ignorou, a dor é apenas uma consequência natural. Se eu escolho o caminho do mal, não dá para imaginar que o caminho do mal eu vou colher frutos agradáveis, vou colher felicidades. A gente colhe simplesmente os frutos do que nós mesmos semeamos, das nossas escolhas. O personagem dessa passagem aqui, dessa parábola, ele fez a escolha. E ele vai colher o quê? A lição disse, a dor. William, mas e se a dor não chegar? Porque a gente às vezes olha algo e fala, puxa, mas aquele indivíduo fez uma escolha pelos prazeres da vida, né, mesmo que isso custe dores alheias, e desencarnou bem, desencarnou tranquilo. Então, parece até certo ponto que vale a pena praticar e seguir o caminho do mal. E que seguir o caminho do bem não vale a pena, porque a gente olha para muitas pessoas e fala, nossa, coitado, mas o fulano só fez o bem e morreu doente, pobre, miserável, incompreendido, traído, crucificado. É tolice praticar o bem. Só que aí é o gênio da morte que vai nos explicar. Que se a gente não fez o acerto de contas nesta encarnação,
outras virão. Como algo natural, não é castigo de Deus. É simplesmente lei de causa e efeito, que vale para aquilo que eu faço e aquilo que eu escolho de ruim, como vale para aquilo que eu escolho no caminho do bem. A gente só recebe aquilo que a gente dá para a vida. A vida só me devolve aquilo que eu dei a ela. Então é algo extremamente natural, mas no fim de tudo, quando a gente percebe aqui, quando o bem se cala e deixa a coisa como está, ele vai dizer, olha, a coisa não está resolvida. Daqui a pouco vem o gênio da dor, e curioso, olha o que ele diz aqui. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei mais tarde em companhia do gênio da morte. Então é o gênio da morte em companhia do gênio do bem, visitando aquele indivíduo, para que através da desencarnação se dê o processo de renovação constante, neste ir e vir, em que desencarnamos e reencarnamos, sempre com a possibilidade, com a meta do progresso, da evolução. E no fim de tudo, por mais que o mal pareça vencer, como parece ter vencido aqui nessa questão, saibamos e estejamos confiantes que o bem sempre prevalece. Mesmo que a gente não enxergue de imediato, mas no futuro ele vai prevalecer e vai vencer. Então essas são as reflexões que a gente tem a respeito deste capítulo, deixando o convite, é claro, para que aqueles que chegaram depois e não sabem onde é que eu tirei, está no capítulo 38 do livro Luz Acima. E eu deixo sempre o convite para que as pessoas depois façam a leitura em casa, tentem, do seu modo aí, extrair estas lições e outras mais, porque cada pessoa olha e tira algo de proveitoso. E esse é o intuito daquilo que o Chico nos deixou através da